Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET 2 de Química. Vamos lá? Atividade 1. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento quando comparada com a da água pura? Letra A. Porque a água mais o aditivo formam uma solução que apresenta pontos de ebulição e difusão maiores que os da água pura. Pontos de ebulição, correto. Quando acrescenta um aditivo a uma água, ela com certeza, quando o carro ele atingir uma temperatura de 100 graus Celsius, ele não vai ferver, porque ali encontra-se um aditivo. A adição de um soluto nessa água, nessa solução, vai fazer com que o ponto de ebulição dessa solução fique maior. Então, até aí está correto. Fusão maiores que o da água pura, errado. Porque quando acrescenta um aditivo em uma água, para acontecer a fusão é a temperatura em que a água ela vai se solidificar, ela vai passar do líquido para o sólido. Então essa temperatura de fusão ela não vai ser maior e sim menor. Ao invés desse ponto de fusão da água ser a 0 graus, ela vai ser a menos 10, menos 20, uma temperatura menor do que a de costume. Letra B. Porque a solução formada água mais aditiva apresenta pressão de vapor maior que a água pura, o que causa um aumento no ponto de ebulição e de fusão? A fusão é menor, é o efeito crioscópico. E quando a gente fala de ebulição, quando o ponto de ebulição é elevado, aí o ponto de ebulição, quando ele é aumentado, a gente fala efeito ebulioscópico. Essa B está incorreta, essa situação aí em que fala que apresenta pressão de vapor maior que a água pura. Vai apresentar uma pressão de vapor menor, porque quando acrescenta um aditivo, acrescenta um soluto em uma água, o que vai acontecer é que ela vai ter uma concentração maior, então ela vai ter uma menor pressão de vapor. Quando a temperatura de ebulição ela é elevada, aqui a temperatura de ebulição ela está aumentando. Por que a temperatura de ebulição está aumentando? Devido à adição de algum aditivo. Se colocar um aditivo, qualquer soluto na água, se colocar sal, se colocar açúcar, se colocar um aditivo lá na água, e aí a temperatura ela não vai ferver mais a 100 graus Celsius, a temperatura a nível do mar, a pressão a nível do mar, ela vai ferver uma temperatura muito superior. A pressão de vapor vai diminuir, ou seja, a quantidade de vapor produzido após acrescentar um aditivo em uma solução vai ser uma pressão de vapor menor e não maior, como está aí na alternativa B. Letra C. Porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador? Outra situação errada. O aditivo ele não vai reagir com a superfície metálica do radiador. Acrescenta o aditivo para interferir na questão da temperatura de ebulição ou na temperatura de fusão da solução em si, e não nessa questão na parte metálica do radiador. Diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e de fusão quando comparados com a água pura, outra situação errada. Diminuindo o ponto de ebulição vai ser aumentado.
e não diminuído. Quando acrescenta um soluto ou um aditivo, o ponto de ebulição vai ser aumentado e não diminuído. Fusão diminui o ponto de fusão, correto. Se o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, quando acrescenta um aditivo, ele não vai ser mais a 0 graus Celsius o ponto de fusão, e sim uma temperatura muito abaixo de que 0 graus Celsius. Aí está correto, mas não é a alternativa C, porque tem duas situações erradas e uma correta. Alternativa D. Porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com a relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. Quando aumenta o ponto de ebulição, está correto. Aí esse efeito é chamado de efeito ebulioscópico. E quando diminui o ponto de fusão, é chamado efeito crioscópico. Corretamente. Quando acrescenta o aditivo, o ponto de ebulição vai além de 100 graus Celsius e a temperatura de fusão vai ser menor do que 0 graus Celsius. O efeito ebulioscópico e o efeito crioscópico. Corretamente, a alternativa D. Alternativa E. Porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição do ponto de fusão e de ebulição? Errado. A temperatura de ebulição não vai diminuir, a temperatura de ebulição vai aumentar além de 100 graus Celsius. A fusão aqui está certa, vai diminuir mesmo, mas a fusão está errada. Alternativa correta, letra D. Atividade 2. Num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de água pura, solução em água contendo 50 ml de suco de limão, solução em água contendo 100 ml de suco de limão, solução em água contendo 50 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar, solução em água contendo 100 ml de suco e 50 gramas de açúcar. Algo com menos soluto possível. O que vai congelar primeiro é o que tiver menos soluto possível. Analisando aqui, todas essas 4 alternativas aqui é uma solução. Além dessa solução, ela tem água. Depois de água tem aqui uma parte aqui, ó, suco de limão. Outro aqui tem suco de limão e aqui suco de limão. E a D e a E, além do suco de limão e água, tem açúcar. Tem 50 gramas de açúcar e aqui 50 gramas de açúcar. Então, o que tem menos substância, menos soluto, vai ser a alternativa A. Por que A? Porque A só tem água pura e mais nada. Então, essa aqui, a gente já descarta todas essas 4 aqui. E a alternativa correta vai ser a alternativa A. Atividade 3. A solução aquosa bem diluída que possuir menor temperatura de solidificação é a de cloreto de sódio 0,01 mol, cloreto de magnésio 0,01 mol, nitrato de sódio 0,02 mol, cloreto de sódio 0,1 mol ou sacarose 0,01 mol. Menor temperatura de solidificação é a menor temperatura de congelamento. Estamos procurando aqui qual é a solução bem diluída que vai possuir a menor temperatura de congelamento.
Para possuir menor temperatura de congelamento, ela tem que possuir o maior número de partículas. Quanto mais partículas, quanto mais soluto tiver nessa solução, menor vai ser a temperatura de congelamento dessa solução. Para ela ter um maior número de partículas, ela deve ser bastante concentrada. Então ela tem que ter a maior concentração possível. De cara, nós já podemos analisar que aqui temos 0,01, essas duas aqui é 0,01, aqui é 0,02, aqui 0,01. Essas quatro aqui que eu já circulei de vermelho são muito menores em relação à alternativa D. Então, de cara, a gente já nós eliminamos alternativas A, B, C e E. A que possui a maior concentração é a do cloreto de sódio, o NaCl, o sal de cozinha, 0,1 mol. 0,1 é maior do que esse outro da alternativa aqui, 0,01, 10 vezes. Se eu dividir 0,1 por 10, eu vou achar 0,01. Então, a alternativa correta, letra D. Atividade 4. Considere 4 garrafas térmicas contendo: garrafa 1, 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo picado. Garrafa 2, 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol em sacarose e 30 gramas de gelo picado. Garrafa 3, 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado. Garrafa 4, 70 gramas de solução aquosa, 0,5 mol de NaCl e 30 gramas de gelo picado. O conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico, isto é, em cada caso, a temperatura do sólido é igual à do líquido. Letra A. Considere que as temperaturas T1, T2, T3 e T4 correspondem respectivamente às garrafas 1, 2, 3 e 4. Ordene essas temperaturas de maneira crescente, usando os símbolos adequados dentre os seguintes: maior, menor, maior ou igual, menor ou igual ou igual. Letra B. Justifique a escolha da menor temperatura. A garrafa 1 possui água líquida, 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo picado. A garrafa 3 possui 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado. É água e gelo. As duas possuem água e gelo. Se é a mesma coisa, então a garrafa 1 e a garrafa 3 possuem temperatura igual, pois as substâncias presentes são iguais, uma vez que essas garrafas estão em equilíbrio térmico, ou seja, em cada caso a temperatura do sólido é igual à do líquido. Então a temperatura do gelo e da água está sendo a mesma. Então a temperatura da garrafa 1 igual à temperatura da garrafa 3. Agora analisamos na garrafa 2. Nós temos aqui a sacarose, que é açúcar, e na garrafa 4 nós temos o NaCl, o sal de cozinha. A sacarose ela é uma substância molecular, ou seja, não ocorre dissociação. Quando representada em uma equação química, a mesma quantidade de mols no início da reação é a mesma molaridade após a reação. O NaCl, aqui da garrafa 4, ele é uma substância iônica, ou seja, libera íons positivo e íons negativo. Ocorre a dissociação. O que é essa dissociação? É liberando íons. E eu fiz a representação da equação química para vocês verem. O NaCl, sólido, em água, ele libera íons sódio, está aqui, íons Na+, e íons Cl-, representando em quantidades de mol,
para cada 0,5 mol de NaCl, eu tenho 0,5 mol de Na, 0,5 de Cl. Somando 0,5 de Na com 0,5 de Cl, eu tenho um total de 1 mol. Então, analisando a garrafa 4 com a garrafa 2, a garrafa 2 permanecerá 0,5 mol e a garrafa 4, onde tem 0,5 mol, eu posso considerar que vai ter agora 1 mol, porque sofre a dissociação, ocorre a dissociação. Então, onde vai ser mais difícil de ocorrer a temperatura de fusão? A temperatura de fusão vai ser mais baixa naquela garrafa onde eu tenho maior quantidade de soluto. Se é onde eu tenho maior quantidade de soluto, então a de NaCl é a que vai ser mais gelada, porque aqui eu tenho 0,5 mol, que agora já é 1 mol. Depois da garrafa 4, que é aqui do sal de cozinha, vai ser a da garrafa 2, que é a da sacarose, que possui a molaridade 0,5. Depois que vai ser a garrafa 1 e a garrafa 3, que é água e gelo, porque as outras duas possuem a mesma temperatura. Analisando a garrafa 1 com a garrafa 3, a garrafa 1 eu tenho 80 gramas de gelo e 20 gramas de água. E aqui na garrafa 3 eu tenho 50 gramas de água e 50 gramas de gelo, ou seja, aqui eu tenho a metade de gelo para uma quantidade de água, enquanto na garrafa 1 eu tenho 4 vezes mais gelo do que água. Então a garrafa 1 ainda é mais gelada do que a garrafa 3, por isso a sequência ficou aqui garrafa 1, depois a garrafa 3 por último, porque a garrafa 3 eu tenho 50 gramas de água e 50 gramas de gelo, enquanto na 1 eu tenho só 20 de água e 80 de gelo. Eu tenho muito mais gelo em relação à garrafa 3. Justifique a escolha da menor temperatura. A resposta da B. Solução mais concentrada possui menor temperatura de congelamento. A solução mais concentrada é a de NaCl, pois sofreu a dissociação, onde está 0,5 mol passou a ser 1 mol, sendo o dobro da molaridade da garrafa 2 aqui, que tem sacarose. Atividade 5. Investigue e explique algumas situações cotidianas. Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar a cerveja em lata? Eu coloquei a anotação para vocês. O líquido resultante da mistura gelo e sal está a uma temperatura abaixo de zero. Esse efeito chama efeito crioscópico. Com isso, a cerveja gela com maior velocidade em um menor tempo. Por que se joga sal nas estradas com neve? Para o gelo derreter e dificultar uma nova formação de camada de gelo, uma vez que diminui a temperatura de congelamento. Adicionou o gelo na neve, então aquele local onde tem sal vai ser mais difícil de gelar novamente, porque ali ocorreu um efeito crioscópico. O efeito crioscópico significa que a temperatura de congelamento foi diminuída. Para aquele gelo onde tem sal congelar, a temperatura tem que abaixar muito mais do que aquela que já estava. Atividade 3 aí, da 5. Por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de 0 graus?
devido à grande quantidade de sal dissolvido, fazendo com que a temperatura de congelamento seja muito baixa. Uma água sem sal dissolvida nela, geralmente a 0 graus Celsius ela solidifica, mas a água do mar ela vai ficar a 0 graus Celsius e ela não vai congelar por causa do sal que está dissolvido. É o efeito crioscópico. A temperatura de congelamento foi diminuída. Porque a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos como cremes hidratantes, não congela em regiões muito frias, devido à presença de aditivos específicos promovendo a diminuição da temperatura de congelamento. Quanto mais aditivo, quanto mais soluto eu tenho na solução, mais difícil vai ser dela congelar. Então, vai ser promovido a diminuição da temperatura de congelamento, de acordo com a quantidade de aditivo presente na referida substância ou produto. O que se pode fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores dos carros não congele? É acrescentado o etileno glicol, fazendo com que a água congele a uma temperatura muito mais baixa do que a 0 graus Celsius. O etileno glicol é uma substância que as pessoas colocam nos veículos, nos radiadores, para que a água do radiador ela não congele. E há um problema: se essa água congelar, pode correr o risco do radiador estufar ou rachar devido ao aumento de volume dessa água dentro do radiador. Então, para não ter esse problema, é acrescentado essa substância chamada etileno glicol para dificultar o congelamento dessa água. E aí, essa água vai congelar uma temperatura muito abaixo do que 0 graus Celsius. A quantidade de etileno glicol que é adicionada no radiador é de acordo com a temperatura ambiente do local. Muito obrigado por assistir essa videoaula. Fique com Deus. Até a próxima. Dê um like aí no vídeo e até a próxima.